E aí, fião? Domingão aí, fazendo um videozinho aí, básico, aqueles videozinhos bem fuleiro. Escutando o God, matemática na prática. Mas vamos analisar aqui esta reportagem, ou melhor, esse artigo da articulista da revista de maior circulação do país, cada vez menor, né? Porque todo mundo só fica na internet. Veja, então a Vilma Grzinski, onde ela faz um artigo aqui chamado "Estão faltando bebês, imagine um mundo em que a China tem metade da população atual". Isso já falamos vários vídeos que nós temos no nosso canal aí sobre redução de fecundidade, redução de natalidade. Inclusive já falamos que o welfare state europeu entra em crise justamente por essa diminuição do número de filhos. Enquanto na França se comemora o aborto, né, que foi inscrito na Constituição, inclusive, né, nessa revista aqui tem uma jovem ali, parece, ao que parece, está assim a parte de cima da vestimenta, escrito em francês ali, comemorando o aborto na França. Ao mesmo tempo, países e governantes preocupados com essa questão. Segundo a autora do artigo, o Brasil atingirá em 2050 o ápice de sua população com 230 milhões de habitantes, chegando em 2100, finalzinho do século XXI, para 185 milhões de habitantes. A China deverá chegar a 770 milhões, metade do que tem hoje. A Índia irá manter 1,5 bilhão. A Nigéria irá crescer, atingindo seus 540 milhões de pessoas. Então, nós vamos ver aí, ainda tem um crescimento africano que é muito grande. Mas, por exemplo, países aí como Espanha, Itália e Rússia, segundo ela, só sobreviverão por causa dos imigrantes que ali estarão e sem conexões com a cultura daqueles países. A França mesmo, em 2050, segundo alguns estudiosos, deverá ter grande maioria muçulmana, porque a questão dos nascimentos dentro da França, por exemplo, está ligada aí ao povo muçulmano. Os americanos ainda irão crescer um pouco, mas aí ela diz o seguinte, que Elon Musk, Giorgia Meloni, Fumio Kishida e Vladimir Putin fazem cada vez mais campanha para o nascimento de filhos, e que Elon Musk diz o seguinte, que as baixas taxas de natalidade e fecundidade no planeta são um risco bem maior do que o aquecimento global antropogênico. É ele que, segundo diz aí, tem 11 filhos, etc. Também não me interessa. Putin já no seu discurso incentivando as russas a terem 7, 8 filhos, como tinham as avós e bisavós. Entretanto, temos que entender que os tempos são outros, né? Naquela época em que Putin se referia, ninguém buscava pelo menos uma qualidade dentro da questão educacional e principalmente da infraestrutura, coisa que hoje é solicitada e que é o mínimo possível que o Estado deve bancar a população. Pelo menos é isso em relação aos impostos. E aí ela fala também no Japão a situação, os fenômenos como os hikikomori, ou hikikomori, ou hikikomori, não sei como é que é a pronúncia, homens jovens que não saem de casa. Isso aí tá cheio, a geração canguru, que nós falamos sempre que o indivíduo às vezes fica em casa e prefere dividir as despesas em casa com os pais para se tornar menos, ficar uma coisa mais tranquila para todos. E aí, falando também sobre a Coreia do Sul, que hoje a fecundidade chega de 0,7 filhos por mulher, que é uma fecundidade muito baixa, abaixo de 1 filho por mulher. Então vai trazendo todo esse processo. Eles dizem, ela diz também que o incentivo aos altos índices de reprodução sempre foi da extrema direita. E ela coloca aí o caso da Alemanha nazista, quando Hitler criou a Cruz da Mãe, que era de ouro para as mulheres que tinham 7 filhos, de prata para as que tinham 6 e de bronze para as que tinham 5 filhos. Isso aí para gerar filhos para a máquina alemã, não é? E aí também diz que a social-democracia criou também alguns benefícios, como a licença maternidade, mas e agora o mundo entra numa incógnita, né? O Japão mesmo, segundo dizem, deverá dos 125 milhões de habitantes de hoje
passar para 67 milhões de habitantes em 2100. Então isso está preocupando os governantes, não é? São casos aí a serem estudados. Você tem que entender que houve algumas mudanças as sociedades são bem diferenciadas. Hoje, por exemplo, uma mulher que antigamente não ia para o mercado de trabalho no começo do século XX, no final do século XIX, muito poucas mulheres iam. Hoje, grande maioria está indo ao mercado de trabalho, tem suas carreiras, etc. Então é um caso a se resolver aí. E tem um outro problema, né? Porque nós poderemos ter logo um maior número de idosos, cada vez maior, mais idosos e jovens menos, mas muito mais idosos, mas a população adulta tem que sustentar essas duas situações aí. Então fica aí para você, dentro dos contextos aí de faculdade de medicina, etc. Nós vamos continuando ouvindo o GOG aqui na boa, né? Matemática na prática, né? E aí fica para você fazer suas redações aí. Tamo junto, fião. Vamos nessa guerrilha em glória aí, tocando. Se você quiser compartilhar o vídeo, compartilhe. Se não quiser também, infelizmente para mim não vai fazer falta, tá? Mas seria interessante, porque às vezes tem colegas seus que às vezes podem não ter um acesso à educação democrática. Então isso aqui, esse canal é apenas um acesso democrático à educação, tá? E é isso aí, escutando o GOG, bem coerente no que fala. É nós que heróis, estamos juntos, Jaelvis. Enfim, toda a periferia juntos. Moleque, eu disse juntos. É sério. Todas as noites quando acordo olho o